E seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a todo mundo que curtiu, que compartilhou, que se inscreveu, que comentou no meu primeiro vídeo. Eu fiquei bem feliz e bem animada, tá? Então, se não é o seu caso, se você ainda não fez isso, então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilhe com quem você sabe que gosta desse assunto, com quem trabalha em ótica, com quem usa óculos, tá? Então, eu conto com vocês e sem enrolação, vamos embora. Bom, hoje, especificamente, eu vou falar com você que é vendedor, vendedora, gerente, gestor de ótica e precisa orientar o seu cliente na escolha da armação, tá? Nem sempre isso é um processo fácil, né? Quantas vezes a gente se depara com aquele cliente que odeia óculos, que acha que nada fica bom nele, que acha que nada combina, ou aquele cliente que quer sempre o mesmo modelo de óculos que ele comprou em 2002 e ele não quer mudar, enfim. A gente se depara com todos os tipos de clientes e a gente precisa estar preparado para orientar o cliente no processo de compra. Esse é o papel do vendedor. Então, quando eu falo isso, eu quero dizer o quê? Que aquela coisa do assim, acho que esse ficou mais bonito. Não, eu gostei mais daquele. Isso não é orientar o teu cliente no processo de compra. Isso é dar uma opinião. E o cliente não precisa da tua opinião, ele precisa do teu conhecimento técnico, né? Então, eu vou ensinar algumas coisas que vão te ajudar a transmitir uma autoridade maior para o teu cliente, que ele vai confiar naquilo que você está dizendo, né? E que aquela escolha vai ajudá-lo tanto a ter uma qualidade de visão melhor, como ter um resultado mais harmônico com relação àquela armação, tá? Então, vamos para alguns passos, primeiros passos técnicos e segundo, passos mais ligados a estilo e imagem pessoal, beleza? Vamos nessa então. Supondo que você já viu a receita daquele cliente, você já viu a dioptria daquele cliente, você já considerou, né, o que ele precisa, que tipo de lente que vai ter, se a lente vai ficar mais grossa, se é uma lente positiva, se é uma lente negativa. Então, essa parte vai ficar para um outro vídeo. Eu vou considerar que isso você já analisou, tá? Coisas que são importantes, independente do grau, independente da lente que você vai fazer, tá? Independente do formato e tudo, você precisa avaliar, em primeiro lugar, o ideal é que o olho do seu cliente esteja centralizado na lente, tá? Então, armações muito grandes podem dar uma dificuldade maior para ele enxergar, né? E podem tirar um pouquinho da harmonia da armação no rosto do cliente. Então, se atentem ao fato dos olhos estarem o mais centralizado possível, tá? Na armação. Isso cria uma harmonia, visualmente falando, e isso ajuda na hora da confecção das lentes, tá? Que você tenha um melhor resultado. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é ideal, obviamente, que as hastes não estejam nem muito apertadas, nem muito abertas no rosto do seu cliente. Então, as hastes, elas precisam ter um espacinho de folga, né? Que não fique nem escapando e nem apertando o rosto do seu cliente, mostrando que o óculos está pequeno. Importante também que ela faça a curva certinha atrás da orelha, mostrando que está num tamanho adequado. Muitas vezes, quando você atende um cliente que é maior, tem um rosto maior e tudo, você precisa se atentar se a haste não é muito curta para o tamanho de rosto dele. Às vezes os vendedores não olham isso e precisa verificar, porque isso vai ficar desconfortável para o seu cliente. Você não quer um cliente que não consiga usar o óculos que você vendeu para ele, né? Então,
outro passo com relação a tamanho. Outra parte bem importante. A ponte precisa encaixar no nariz do seu cliente. Então, se você tem um cliente que tem o nariz largo, como o meu, você tem que tomar cuidado. Deixa eu ver se esse fica pequeno. Não, ele até encaixa. Quando sobra aquele vão bem grande, porque a ponte não encaixa. Então, ele prende aqui, mas fica mais para cima, porque essa parte de cima é mais estreita da ponte. Isso vai ficar feio e desconfortável, tá? Isso é muito importante. A ponte encaixar na nasal do seu cliente. Outra coisa extremamente importante: a armação não pode ficar apoiada nas bochechas. Então, assim, o cliente quer um óculos grandão, tudo bem. O olho não vai ficar muito centralizado, mas ele quer que seja grandão. A dioptria dele permite isso e tudo. Esteja ciente que a armação não se movimenta com o movimento do rosto do seu cliente. Não existe nada mais desconfortável que atrapalhe mais a visão do que aquele óculos que mexe quando o cliente fala ou quando o cliente sorri, tá? Então, se atentem a isso, tá? Principalmente em casos de óculos multifocais, tá? Se ele fica muito para baixo e conforme o cliente movimenta o rosto, ele movimenta a armação, você, assim, acabou de acabar com a qualidade de visão do seu cliente, porque ele não vai conseguir enxergar com aquela armação balançando no rosto o tempo inteiro. Então, são fatores que você precisa visualizar, enxergar e orientar na hora de ajudar o seu cliente a escolher a armação dele. Outra coisa, sobrancelha sempre é um caso, né? Tá. O ideal é que a armação ela acompanhe o início da sobrancelha, tá? Se ela ficar um pouco mais para baixo, também tudo bem. O que ela não pode é ser uma armação que fique assim, que ela invente uma outra sobrancelha em cima da sua, tá? Isso é completamente desarmônico no seu rosto, tá? Olha, não, tá? Então, o ideal é que ela acompanhe o início da sua sobrancelha, porque aí você você consegue perceber que não existe uma briga da sua sobrancelha com a armação no seu rosto, visualmente falando. Então, essa é mais uma questão que você vai avaliar, tá? Então, você está verificando o tamanho, você está verificando a arte, você está verificando a mobilidade, você está verificando o encontro com as sobrancelhas. Obviamente, você já verificou a questão da lente, né? E tudo mais. Então, ele precisa ver que isso está sendo avaliado. Depois disso, eu imagino que a essa altura do campeonato, você já tenha feito uma boa anamnese com o seu cliente, você já saiba com o que ele trabalha, como ele se veste mais casual, ele trabalha num banco de investimento ou ele trabalha numa agência de publicidade. São coisas bem diferentes. Então, imagino que a essa altura você já tenha percebido a imagem que o seu cliente normalmente passa, né? Ah, não, a minha cliente é uma costureira, ela trabalha numa oficina, ela preza o conforto. Então, tudo isso você já avaliou, tá? Depois disso, você está apto a orientar o teu cliente sobre a imagem dele, e aí entra na questão, o que que as linhas dos óculos acabam transmitindo mais, né? Então, se você quer passar uma imagem um pouco mais ousada, um pouco mais moderna, um pouco mais séria, né? E aqui um parênteses. Eu entendo, tá? E eu respeito muito essa questão de consultoria de imagem com estilo, em óculos e tal. Mas não é a realidade da grande maioria das óticas e dos usuários de óculos hoje em dia, né?
Então, não é todo mundo que pode pagar por uma consultoria especializada, né? Não é nem todo mundo que entende disso, né, a fundo. E às vezes, na sua ótica, você não tem nenhum tempo necessário para fazer esse tipo de atendimento tão individualizado e tão a fundo. Mas você, como vendedor de ótica, de armação, de óculos, você precisa entender o básico e o teu cliente precisa ser orientado nesse sentido. Então, quando o seu cliente fala que ele é uma pessoa um pouco mais descolada e tal, mas não é tão moderno e tudo. Então, você pode falar assim, olha, então o teu trabalho, a tua vestimenta, o teu estilo de vida permite que você use uma armação um pouco mais trabalhada, mais desenhada e tudo mais, mas no seu caso, a armação reta, ela transmite uma determinada autoridade que você também não quer perder. Então, quando você orienta o teu cliente nesse sentido, você deixou de ter aquele vendedor que está dando uma opinião pessoal, entende? Então, a pessoa, ela trabalha no ambiente sério e ela quer passar autoridade. Então, você fala, não, então, nesse caso, para isso que você está buscando, essa armação realmente fica mais condizente com a tua busca. Percebe a diferença? Não, esse ficou mais bonito? Não, entendeu? E aí, depois disso, você ainda pode dizer: olha, mas você não fica o tempo inteiro querendo fazer essa pose de mulher séria, empresária e tudo, né? Você tem o seu momento de descontração e tudo, e aí, para isso, de repente, você pode ter um modelo mais levinho, um modelo arredondado, que te transmite um pouco mais de acessibilidade, né? Uma coisa mais moderna. Então, quando você conhece a, a, aquilo que o cliente precisa, aquilo que o cliente quer transmitir, né? E aquilo que cada armação pode passar com relação a essa imagem, você já está na frente. Então, você dizer para ele assim: olha, realmente, essa armação arredondada, ela não está transmitindo a seriedade que você precisa no seu trabalho. Então, talvez nesse caso, essa armação seria uma opção para a senhora usar no final de semana, para a senhora usar num momento de lazer e tudo mais. Para o seu trabalho, eu te oriento a escolha de uma armação com linhas retas. Então, você já leva o teu atendimento para um outro patamar. O cliente vai olhar para você e vai falar: opa, essa pessoa sabe o que ela está falando. Entendeu? Ele vai perceber que não é uma questão de lábia, de conversa, porque isso hoje em dia está completamente ultrapassado. Venda é técnica, entende? Então, quanto mais conhecimento você mostra para o teu cliente, porque realmente você está avaliando isso tudo, você está avaliando onde os olhos estão na lente, as hastes, o formato da armação, se ela está pegando na bochecha, se ela está confortável. Você já olhou a receita dele, já viu o grau que ele tem, o tipo de lente necessária, a armação adequada. Então, ele já está vendo que está existindo uma análise criteriosa do teu caso. Entende a diferença? Então, ele já percebe que você não está querendo empurrar nada para ele. Ele te vê como uma pessoa que está ali para resolver o problema dele. Qual é o problema dele? Ele precisa usar óculos, ele precisa enxergar. Entende? Então, quando ele vê esse processo todo técnico na tua venda, e aí depois disso você começa a fazer essa análise da imagem que ele quer passar, né, através das armações, qual é o tipo de comunicação que ele quer fazer, né, através da forma que ele se veste e tudo mais, ele já começa a olhar aquilo com outros olhos também, porque talvez ele não tenha pensado que no trabalho ele tem uma imagem, mas na igreja, por exemplo, que ele vai, ele tem outra imagem, entende? E aí, quando você começa a mostrar essa necessidade de repente, ter um modelo um pouco mais descontraído, um modelo um pouco mais sério, né? Ele vê aquilo com bons olhos, não na defensiva, entende? Então, você está ali para orientá-lo tecnicamente e para orientá-lo
esteticamente também, entende? Então, você precisa saber o básico do teu trabalho para conseguir entregar um atendimento que já faz uma diferença gritante. Você já sai na frente de muitos vendedores, de muitas óticas, tá? Hoje em dia, assim, ai, nossa, tem muita ótica? Tem, mas tem muita ótica cheia de tirador de pedido. O vendedor não tem a menor ideia do que está oferecendo para o cliente. O cliente vai lá, ele escolhe, ele vai lá, tira o pedido e tchau. Como é que você vai se diferenciar? Com um atendimento diferenciado. E o atendimento diferenciado é o cliente ver que aquilo é algo personalizado e, de novo, sem grandes coisas, grandes investimentos e aquilo vai custar uma fortuna. Não. É um atendimento básico. Só que ele vê conhecimento, entende? Ele vê algo personalizado. Ele vê que você está olhando para ele como uma pessoa única, uma receita única, um rosto único, uma necessidade de se mostrar único. Entende? Então, quando você passa a atender o cliente dessa forma, a enxergar o teu cliente dessa forma, você já sai na frente de muita gente fazendo o básico. Percebe? Então, é isso. Se você tem algum comentário, alguma dúvida, qualquer coisa nesse sentido, pode deixar aqui nos comentários. Eu vou ler com todo carinho, eu vou responder para todo mundo. Lá no Instagram, com frequência, eu abro caixinha de perguntas sobre esses assuntos e tudo. Pode me seguir lá também, que eu vou responder vocês com todo o prazer e alegria do mundo. E é isso. Beijão e até o próximo vídeo.